acompanhando depoimentos de empresários, de diretores da Petrobras, ex-diretores, dizendo peremptoriamente que levaram malas de dinheiro ao comitê de reeleição da presidente Dilma, e eu não estou vendo ninguém aqui dentro pedir o afastamento da presidente para se defender. Essa é uma realidade. O que nós temos que entender nesse momento? Temos que manter o princípio do devido processo legal e da presunção da inocência. Primeiro, o senhor está sendo vítima de um processo que não é devido. Vazamentos seletivos, uma cronologia dos fatos que nós não conseguimos entender, independentemente... Concluído. Independentemente do que possa ter acontecido, Vossa Excelência não é um protagonista do mensalão. E hoje, quem vê a atuação de órgãos da nossa justiça, parece que o senhor era o presidente da Petrobras, ou o presidente do Conselho da Petrobras, ou o presidente da República, já que é o primeiro a ser atingido. Essa investigação seletiva faz com que nós entendamos que o senhor tem um direito à presunção da inocência mais robusto. Siga em frente. Em havendo prova, nós vamos analisar agora. Diz que de ministério, da Suíça, de não sei o que, resista a isso e continue administrando essa casa com a determinação, com a coragem que Vossa Excelência tem. Deputado Jovair, para encerrar a votação. Encerrar a votação. Presidente, só para dar como lido também um discurso meu aqui do aniversário da magnífica Águas Lindas, que é uma cidade aqui do entorno de Brasília, que cresce a passos largos e que tem tido um prefeito que administra a cidade com muita qualidade, que é o Wildo Candanga. Então estou dando como lido esse pronunciamento e espero que seja publicado também na Voz do Brasil. Vou encerrar a votação. Todos já votaram? Todos já votaram? Está encerrada a votação. Votaram sim 222, não 145, abstenção 3, total 370, artigo 17.1, quórum 371, o texto foi mantido. Fica prejudicado o destaque... Não. Fica prejudicado o destaque de número 21. Destaque de número 14. Requeremos a Vossa Excelência o termo do artigo 61, parágrafo 2º do Regimento Interno. Destaque para votação em separado do artigo 11. Para falar a favor, deputado Mendonça Filho. Em Brasília, 6 horas e 18 minutos. Vamos saber mais desse próximo destaque a ser votado com a repórter Paula Bittar. Oi, Jonas. Esse destaque quer retirar do texto todo o artigo que trata aí da competência dos tabeliães de protesto de títulos aí na negociação de dívidas. O texto prevê, por exemplo, a gratuidade da consulta pela internet ou por serviço telefônico sobre a existência ou não de protesto no nome de alguma pessoa, Jonas. Editou a portaria interministerial número 192, de 5 de outubro de 2015, que acaba com o defeso. Acaba com o defeso por questões, dito eles, financeiras. Isto é um absurdo, ou seja, os pescadores vão pescar peixes ovados. Significa que no ano seguinte não terá peixe para ser pescado. É um absurdo o que este governo do PT está fazendo com a nossa biodiversidade, senhor presidente. Ok, obrigado. Deputado Mendonça Filho. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero dizer aos colegas deputados que esse destaque visa suprimir um item do texto que, para mim, é um verdadeiro absurdo. O Brasil já é um país extremamente difícil para o setor produtivo. Produzir nesse país é uma coisa quase hercúlea. Se gerar emprego é realmente um ato de bravura, sendo alguém que atua no segmento empresarial. Pois bem, não bastasse as dificuldades enormes de convivermos com a taxa ou uma carga tributária de 36% do PIB, um déficit público de 9% do PIB, ainda encontramos espaço, quando discutimos legislação votada aqui no Congresso Nacional, para onerar e dificultar ainda mais a vida do setor produtivo e do consumidor como um todo.
Hoje, para se protestar de um título, não se precisa registrar em cartório. O que está se impondo aqui, a partir dessa medida, é a obrigatoriedade de registrar em cartório qualquer título que se vá a protesto. É um absurdo, minha gente, que a gente está fazendo. E a gente tem que registrar a nossa posição contrária, porque isso vai significar, na verdade, um ônus a mais para o setor produtivo, que, em sentido final, vai significar mais custo para o consumidor. O consumidor hoje já não aguenta mais a carga tributária excessiva, que eu já falei, não aguenta mais uma taxa de juros que é a maior do mundo em termos reais, não aguenta mais uma inflação que corrói o poder de compra do trabalhador, da classe média e do setor produtivo, e agora vai ter que conviver com mais custo para sustentar os cartórios de protesto do Brasil. Cartório já é um espaço, entre aspas, privilegiado, e agora vai ter ainda mais privilégio, tendo a garantia de que qualquer título para ser protestado terá que ter registro em cartório. Então, tenha santa paciência. Esse parlamento não pode ser o espaço das corporações. Esse parlamento não pode ser o espaço daqueles amigos de segmentos específicos para tornar ainda mais burocratizada a vida empresarial brasileira, que já é, por certo, uma das mais burocratizadas do mundo e mais onerosas. Por isso, eu peço que se suprima o texto, votando não ao texto e aprovando o nosso destaque. Para orientação de bancada, como vota o bloco do PP? Sim, mantém o texto, não suprime. Sim, senhor presidente. Sim, como vota o PMDB? Não, presidente. Não, como vota o PT? Não, presidente. Não, como vota o PSDB? Senhor presidente, senhor presidente, para não. Respeitando o acordo. Bloco do PP muda para não. Como vota o PSDB? Não é para retirar o texto. Não é para retirar o texto. PSDB não. PSDB não. Tá, bloco do PRB. Bloco do PRB. Bloco do PRB, senhor presidente, vota sim, para manutenção do texto do PLV. Para manutenção do texto. Como vota o PR? Não, presidente. Não. Como vota o PSD? Senhor presidente, em homenagem aos CDLs do Brasil, que já prestam um grande serviço ao nosso consumidor, o PSD vota não. Senhor presidente, só para corrigir, foi feito um acordo e a gente aceitou o acordo para a retirada do artigo 11. Nessas condições, até por conta de uma palavra que é privativamente que tem nesse artigo, não deveria ser. Então, o nosso voto é não. Não. Como vota o PSB? PSB? PSB, senhor presidente, vota não. Democratas? Não. Não. Pelo visto é não para todo mundo? Não. Pode poupar tempo? PCdoB não, também. Senhor presidente, Também o PPS não, indica não. PPS PV não, senhor presidente. Não, solidariedade. Presidente, PV o PROS é não, senhor presidente. PROS não. PDT não. PDT não. Solidariedade não. Não, PV. PV não, senhor presidente. PSOL. Rede. Hã? Rede não, presidente. Minoria. Também não, senhor. Governo. Não. Não. Em votação, o artigo número 11. Quem forem favoráveis à manutenção do texto, permaneçam como se acham. Os contrários se manifestem. Suprimido o texto. Um jabuti a menos. Destaque número 7. Requer a Vossa Excelência Não o sistema. ficou nenhum. É o último destaque? Último destaque dessa medida provisória. Requer a Vossa Excelência os termos do artigo 61, inciso 1, combinado parágrafo 2º do regimento interno. Destaque para votação separada do artigo 14 do PLV, apresentada a medida 678. Para falar a favor, deputado Rubens Bueno. Presidente, só querendo dar só um aviso aqui. Agora são 6 horas e 24 minutos. Os deputados vão voltar ao destaque de número 7 dessa medida provisória. Paula Bittar. Mas, Jonas, o último destaque da medida provisória foi um item acrescentado dentro do texto, e o destaque quer retirar esse item, que é a prorrogação até 2018 do prazo para os municípios acabarem com os lixões. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o prazo já venceu no ano passado, Jonas. Esse, portanto, o último destaque dessa medida provisória. São 6h24. Senhor presidente, esse destaque, ele tem a razão de ser, porque nós aprovamos aqui em 2010, essa lei foi sancionada,
concedendo 2 anos para os municípios se adequarem e 4 anos para a extinção dos lixões. E é evidente que isso não foi considerado. Feito o levantamento pelo IBGE, 33,5% dos municípios brasileiros elaboraram planos de resíduos sólidos. E esses lixões a céu aberto não podem continuar. Por isso nós entendemos e nós vamos votar a favor pela supressão do artigo 14. Essa é a decisão da bancada do PPS. Orientação de bancada. Quem for pela manutenção do texto, vota sim. Quem for pela supressão, vota não. Bloco do PP. Sim, senhor presidente. Sim. PMDB. PMDB. Sim. Sim. PT. PT. PT é sim, presidente. Sim. PSDB. Senhor presidente, mesmo considerando a importância do mérito da matéria, que inclusive é uma emenda de autoria do deputado Alfredo Caff, de nossa bancada, PSDB nessa MP tomou a orientação de ser contrário a todas aquelas emendas que eram estranhas ao corpo do projeto. Então o mérito e o debate ele é importante que aconteça, mas o PSDB orienta não. Bloco do PRB. Senhor presidente, o PRB vai ser contra a manutenção desse artigo, por entender, senhor presidente, que o objetivo pelo qual foi colocado o artigo 14, que é de evitar que os prefeitos recebam multas, não vai atingir o seu objetivo, porque os prefeitos, as prefeituras estão recebendo multas por causa da lei de crimes ambientais e não pela lei de resíduos sólidos. Portanto, é de suma importância que esse plenário vote não para suprimir o artigo 14, que é um jabuti, que, ao meu ponto de vista, é um jabuti do mal, porque não vai atingir objetivos nenhum, tanto para livrar prefeituras de multas, como também de dar uma solução para os planos de resíduos sólidos. Por isso, o PRB orienta não. PRB Deputado não. Paulão PR. votou com o partido, senhor presidente. PR. Senhor presidente, eu queria nesse momento só parabenizar o deputado Jovair, que ele atendeu a emenda nossa em que nós auxiliamos o trabalho da inteligência das polícias do nosso país e abrindo mão de licitação para se criar o Departamento de Inteligência das Polícias, adquirindo material diretamente dos grandes países que investem em inteligência. Então, foi uma boa conduta em que nós podemos dar mais liberdade para que as polícias se renovem os seus equipamentos e possam realmente trabalhar com mais precisão na inteligência. O nosso voto é sim, senhor presidente. Como vota o PSD? Como vota o PSB? PSD? PSB encaminha não, senhor presidente, levando em conta que prefeitos e prefeituras já tiveram o tempo necessário para se adequar, então nós encaminhamos não. PSD. PSD. Presidente, o PSD entende que, como falamos desde o início, é uma matéria estranha ao corpo desse projeto, dessa medida provisória. Então, acho que temos que discutir isso em outro momento, em outro local, não incluindo mais esse corpo estranho na medida provisória. O PSD vota não. Democratas. Senhor presidente, fizemos uma consulta à bancada e a bancada está um tanto quanto dividida. Eu votarei não, mas vou liberar a bancada para que cada um dos senhores parlamentares possa expressar da maneira que entender. Meu voto pessoal será não. PDT. Concluindo o acordo, o PDT vota não. Não. Solidariedade. Senhor presidente. Sim, presidente. Vota sim, presidente. PDT vota sim. Solidariedade. Senhor presidente, esse é um assunto. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma política que a gente precisa encarar de frente. O adiamento dessa obrigatoriedade traz consequências sérias para a saúde pública de um modo geral. Definitivamente, a gente precisa encarar este problema no nosso país. Portanto, eu quero encaminhar o voto do Solidariedade não a este assunto. Como vota o PROS? Nós vota sim, presidente. Como vota o PCdoB? Senhor presidente, mesmo compreendendo o desejo de alguns municípios, não participamos de nenhum acordo em torno desta matéria
e ela pode ser discutida num outro lugar, em outro momento. Não é adequado discutir em torno desta matéria, dessa medida provisória. Por essa razão, votamos não. Como vota PPS? Senhor presidente, em homenagem ao deputado Arnaldo Jardim, hoje secretário de Agricultura de São Paulo, que foi o relator do projeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que transformou em lei em 2010. Em homenagem a ele, que foi relator desse projeto, significa dizer que ao postergarmos mais uma vez, dando prazo para resolver a questão dos lixões em céu aberto, é dizer que nós estamos condenando o meio ambiente nacional para que prefeitos não atendam à lei. Atender à lei é ter a certeza de que todos terão o exemplo do seu governante para que isso seja atendido. Por isso, nós votamos não. Como vota PPS? Como vota... PV? PPS não, PV, perdão. O PV, ele queria que executasse a lei e vota não, por esse motivo. Como vota o PSOL? O PSOL defende a Política Nacional de Resíduos Sólidos e considera que esse texto, inserido indevidamente, aliás, na medida provisória, pelo projeto de lei de conversão, é um atentado a essa política. Porque se a gente vai flexibilizando e flexibilizando já flexibilizado, é para não cumprir. É para premiar quem não agiu de acordo com o determinado. Aliás, por esta casa, num debate bastante alentado em relação à questão ambiental, que é decisiva. Mas, pelo visto, a casa não quer remover resíduo nenhum, nem do ponto de vista ético parlamentar, nem do ponto de vista ambiental. E essa questão é internacional, é um problema mundial. O Brasil tinha condições e obrigação de dar um exemplo. Portanto, o nosso voto, com muita convicção, é não ao texto. Rede. Essa questão, presidente, para a rede é de extrema relevância. O nosso nome, o nome do partido é Rede Sustentabilidade. Essa é uma questão gravíssima, a proposta de prorrogar a existência de lixões, por isso a rede encaminha o voto não. Minoria. Presidente. Não, você. Presidente, eu queria só lembrar que essa é uma emenda que eu acatei, pensando exatamente nos mais de 4.000 municípios que não conseguiram atender a lei. Essa casa, de vez em quando, tem que pensar que os prefeitos estão em desespero. Os prefeitos não estão dando conta de manter a qualidade básica do atendimento dos seus municípios. Então, agora, no final do ano, vence o prazo para eles terem dado solução aos resíduos sólidos. E não vão conseguir. Resultado, prefeitos serão detidos, presos. Prefeitos terão totalmente as suas contas inviabilizadas através de todos os tribunais. E o Ministério Público, que gosta demais de prefeito, vai fazer todo tipo de barbaridade, evidentemente cumprindo a lei com os prefeitos. Então essa casa, pela sensibilidade que ela tem que ter com os prefeitos, e aqui eu não estou falando os prefeitos da Avenida Paulista, lá em São Paulo, eu não estou falando o prefeito de Ribeirão Preto, não estou falando, senhor presidente, do prefeito de Goiânia, de Brasília, eu estou falando dos mais de 4.000 municípios que não resolveram esse problema do resíduo sólido. A responsabilidade, evidentemente, é de todos nós, mas é necessário a gente ser prudente nessa hora e dar um instrumento para que os prefeitos possam fazer e buscar os recursos nesse novo prazo que é dado a eles. Então, eu queria pedir a essa casa que encaminhasse todos os votos sim. PSC. Senhor presidente, apenas aumentar o prazo é empurrar com a barriga para que o problema lá na frente seja novamente venha de encontro a essa casa. De forma alguma, o PSC defende que os prefeitos paguem essa conta. Porém, o ideal é que o projeto de lei que atualmente encontra-se na Comissão de Meio Ambiente tenha o seu requerimento de urgência aprovado e venha para ser discutido aqui no plenário. Um projeto muito melhor elaborado, melhor debatido e que não apenas posterga para o futuro um problema que essa casa tem que se posicionar. Então o PSC orienta não. Minoria.
Presidente, como já dissemos aqui de outras vezes, esse PLV é um desrespeito aberto à Constituição, um desrespeito aberto e franco ao Supremo Tribunal Federal e, obviamente, um desrespeito a essa casa. Quem quer defender prefeitos e quer prorrogação, não os coloca na situação dessa insegurança, porque qualquer partido, qualquer associação nacional pode derrubar esse PLV. Então, quem faz defesa real dos municípios, do prolongamento do prazo, da extensão, faz um projeto de lei, apresenta para ser discutido e decidido nessa casa. Agora, colocar este tipo de matéria absolutamente estranha, evidentemente, é um desrespeito à casa, repito, e não tem a menor segurança jurídica. Por isso, quero deixar bem claro, como também de ser contrário ao mérito, a minoria vota não ao texto. Pela liderança do PT. Governo. Senhor presidente, veja bem, o que o relator fez com ao incorporar essa emenda, é simplesmente evitar que os municípios no final do ano fiquem inadimplentes, até para fazer convênios com o governo federal. Lembrando aos que estão contra esse destaque que a Lei de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi criada, aprovada em 2010 pelo nosso governo. Nós temos compromisso com a sustentabilidade. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós estamos fazendo, por isso que o governo concorda, é dando um maior prazo, porque a cada ano os municípios estão se regularizando. Aqui, quando não é 8 a 80, para tudo. Eu quero saber no próximo ano, como é que esses municípios vão convenhar, não vão poder receber, presidente, 1 centavo do governo federal. Como é que ficam os deputados numa situação dessa? Então, ninguém está acobertando nada que não seja para regularizar. O que nós estamos fazendo é dando um novo prazo e todos precisam se empenhar para que exista em cada município a política municipal de resíduos sólidos. Que esse é o esforço do governo, é o esforço do Ministério do Meio Ambiente, é o esforço do Ministério do Planejamento. Portanto, é uma matéria que não tem nem divergência de mérito. Por isso que eu apelo para que votemos sim, senhor presidente. 30 segundos aí, deputado. 1 minuto, presidente. Eu sou autor desta emenda, sou municipalista, como a maioria dos deputados que está aqui dentro, e agradeço ao deputado Juvair ter acatado a minha emenda. Eu estou apenas querendo regulamentar algo que está vencido. A crise está fazendo com que haja menos repasse. Ano que vem nós teremos eleições, o Ministério Público vai estar em cima dos prefeitos com mandato. Muitos prefeitos não vão poder ter certidão negativa porque estarão irregularidades. Então, é a mudança entre o mundo da fantasia e o mundo real. Então, eu estou apenas pedindo 2 anos a mais de prorrogação para que os prefeitos possam se colocar em dia. Eles estão irregularidades e esta emenda permite que eles estejam regulares e dentro da lei. A Lei de Resíduos Sólidos foi claro, já deu o prazo e nós estamos apenas dilatando o prazo, dando um pouco de alívio do nosso país. Muito obrigado, senhor prefeito. Em votação, destaque... Peço voto sim, senhor deputado. Em votação, destaque de número 7, para votação em separado do artigo 14. Os que forem favoráveis à manutenção do artigo 14... permaneçam como se acham. Levanta a mão, levanta a mão. Mantido. Lamentável, hein? Prefeito, o dia que usou... Ficam prejudicados os destaques de números 8, 12 e 13. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o deputado Jovair Arantes, líder do PTB e também do nosso bloco, para que ele, com grande habilidade, conseguiu aprovar esse MP. Pela liderança da minoria, deputado Bruno Araújo. Sabe quando que os prefeitos vão cumprir essa meta? Nunca. O Congresso está prorrogando ano após ano
É uma vergonha para o governo defender uma causa dessa. Senhoras e senhores, deputados, senhor presidente, decisões do Supremo Tribunal Federal são para ser cumpridas, não que eventualmente haja a concordância. Mas alguns dos senhores parlamentares da base do Palácio, da base da presidente Dilma, do PT, do PCdoB, foram autores de ações junto ao Supremo Tribunal Federal, que resolveu apostar na prerrogativa de tirar do plenário da Câmara dos Deputados a decisão sobre abrir ou não um processo de afastamento da Presidente da República. Ou seja, o Palácio do Planalto apostou, através de sua base, de ir ao Supremo e pedir ao Supremo que o plenário, composto de uma grande maioria governista, deixasse de dar a palavra final sobre a abertura de um procedimento e que a entregasse de forma exclusiva e monocrática ao presidente da Câmara dos Deputados. E de forma mais clara, o Planalto e Dilma dão sinalizações claras que não confiam na sua base parlamentar e que preferem, com esse movimento, conseguir uma decisão do Supremo que reitere o dispositivo da lei da década de 50, que confirma o presidente da Câmara como tendo a prerrogativa condicional de iniciar ou não o processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Ao nosso ver, é óbvio que há um reconhecimento institucional que o órgão do plenário da Câmara dos Deputados, como pleno do Supremo Tribunal Federal, como pleno do Superior Tribunal de Justiça, todos eles têm prerrogativas legais mais importantes do que a do seu presidente. Mas há um claro movimento por parte do governo, numa demonstração objetiva e clara que não confia na sua base parlamentar e fez uma opção por buscar um caminho que entregue à instituição da presidência da Casa o poder de definir sobre a abertura ou não do procedimento de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Numa dessas decisões, o Supremo suspende as questões de ordem que, entre elas, traz dispositivos que aceitam o aditamento de peças. Daí o porquê, pela devida segurança jurídica, todos os argumentos aqui trazidos que possam levar ao afastamento da presidente, incluindo as ilegalidades do ponto de vista da gestão fiscal que o Ministério Público do Tribunal de Contas apurou no ano de 2015 e que confirmou numa decisão unânime do Tribunal de Contas de 2014, possam ser preservadas, já que o governo demonstrou que o campo de luta seu não é o político no plenário, porque demonstra que perdeu a confiança na sua base. E é assim, tentando arguir suspeição de ministro do Tribunal de Contas, é assim, indo ao Supremo Tribunal Federal por 2 oportunidades contra ministro do Tribunal de Contas, é assim, indo ao Supremo Tribunal Federal e dizer: nós não confiamos no plenário, nós queremos que Eduardo Cunha decida sobre a abertura de afastamento ou não da presidente Dilma Rousseff, para evitar novas inserções nesse sentido, que aqueles que participam de um movimento, acreditando que há elemento suficiente para a sociedade brasileira, a Câmara dos Deputados, discutir o afastamento da presidente Dilma Rousseff, vamos fazer e protocolar um pedido coeso, novo, fruto de todos os aditamentos que tiveram, que será assinado pelo doutor Hélio Bicudo, pelo doutor Reale, pela doutora Janaína
um documento numa única peça que evite mais um movimento por parte do Palácio, que legitimamente procurou as instituições que podem ser ouvidas. A minha fala não discute a legitimidade de procurar a Corte Suprema, mas sim de deixar claro para o Brasil: Dilma não acredita nos seus deputados. Dilma fez uma opção para que o presidente Eduardo Cunha tenha a última palavra. Obviamente, esperamos que o presidente Eduardo Cunha recorra dessa decisão, que os partidos possam ser amigos da causa e trazer elementos que mostrem ao Supremo de que, se o presidente tem a prerrogativa de decidir ou não, o plenário tem prerrogativas constitucionais maiores do que o presidente de qualquer instituição, mas fica aqui para os senhores deputados e as senhoras deputadas. Dilma Rousseff fez uma opção clara: não confia nos senhores ou nas senhoras que teriam o poder de decidir. Dilma optou pelo presidente Eduardo Cunha. Para falar como líder, a deputada Jandira Fegali. Agora em Brasília são 6h48. Os deputados acabaram de votar ainda há pouco a medida provisória 67, os destaques dessa medida provisória 678 de 2015, que trata do regime diferenciado de contratações. Daqui a pouco a gente traz um panorama completo de todos os destaques votados na tarde desta terça-feira. Do líder da minoria e da oposição. É esperada, até porque a estruturação e o cronograma do golpe estavam dados. E de repente algo aconteceu. O que foi esse algo? Não foi a negação da política, muito menos foi uma ação do governo. Foi uma ação de parlamentares dessa casa que assinaram mandado de segurança e reclamação ao Supremo Tribunal Federal, arguindo a constitucionalidade do rito decidido pelo presidente da Câmara a partir da questão de ordem da oposição. Ora, isso é absolutamente legítimo. A questão política não pode abstrair a constitucionalidade do processo. Nós não estamos aqui discutindo uma barraca na esquina ou uma questão menor da política brasileira. Nós estamos discutindo o mandato presidencial de uma presidente eleita nas urnas, legitimamente eleita e democraticamente eleita. Nós não vamos aqui admitir que um processo feito ao arrepio da Constituição e da lei possa prevalecer na análise e no processo que o Parlamento vai decidir. Portanto, entrar no Supremo Tribunal Federal significa guardar a Constituição, respeitar a Constituição e impedir que manobras de golpe institucional possam prevalecer. E tem mais. Aqui várias violações regimentais foram feitas. Várias violações regimentais foram feitas que foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, para além do recurso que aqui fizemos, que ao invés de ser acatado como recurso pelo presidente Eduardo Cunha, foi acatado como questão de ordem enviado para a Comissão de Constituição e Justiça. Então aqui nós não tivemos nem a chance de ter o efeito suspensivo, nem ter a chance deste plenário optar pela rejeição deste rito. Portanto, o que nós fizemos aqui foi sim manter-nos no embate político, porque é muito contraditório ver um parlamento que tem um monte de investigados se embandeirando da ética para derrubar uma presidente honesta. Isso não é aceitável em lugar nenhum, e muito menos por nós. Então aqui nesse momento, nós tivemos o orgulho de assinar um dos mandados de segurança, o deputado Rubem Júnior da nossa bancada, como também o deputado Adi, o outro mandado, e o deputado Paulo Teixeira, a reclamação, numa decisão conjunta de como agir diante de um processo golpista, de um rito inconstitucional e ilegal para atingir o governo eleito e cujo governo nós apoiamos. Assim, não adianta espernear, está tudo suspenso. Não há rito de impeachment, não há possibilidade de fazê-lo. Há uma suspensão real desse rito que a oposição tentou impor à casa com o auxílio do deputado Eduardo Cunha, e nesse momento nós temos a possibilidade
e a alegria de ver o Supremo Tribunal Federal reafirmar a constitucionalidade do processo democrático brasileiro. Portanto, não adianta espernear, é assim, e se nós formos aqui discutir o conteúdo que levou ao pedido de impeachment, esse então é muito mais frágil, porque não houve pedalada. Não houve pedalada. O que o governo fez foi garantir os programas sociais, o que o governo fez foi enviar para cá uma mudança de meta de superávit que nós aprovamos, e não há nenhum crime de responsabilidade, nem em 2014, muito menos em 2015. Eu sei que vocês optam pelos bancos, que vocês optam pela... Senhor presidente, pela ordem. E nós optamos pela manutenção dos programas sociais que beneficiam o povo brasileiro. Portanto, não há aqui nenhuma fuga do debate político, nenhuma desconfiança da base parlamentar, que cada vez mais se consolida nesse momento. O que nós queremos aqui é ter um embate político, sim, qualificado e não desqualificado, na base da intolerância e da agressão, e nós queremos que seja preservada a constitucionalidade, até porque não há razão, nem política nem técnica, para o impeachment, e muito menos um rito golpista pode ser mantido no parlamento brasileiro. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Peronte, rapidamente. Agora em Brasília são 6 horas e 51 minutos. Você acompanha a sessão deliberativa na Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores deputados, a Constituição Federal é muito clara no artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essas 3 liminares dadas hoje é uma interferência no poder legislativo. Esse assunto é nosso, exclusivamente nosso. E o que foi feito pela presidência foi encaminhar um rito, e o rito foi lido através de uma questão de ordem. Eu tenho convicção, mas às vezes fico em dúvida, que talvez o espírito bolivariano pode estar iluminando alguns ministros do Supremo. Diz a ministra Rosa Weber que o presidente que respeitar e não pode aplicar tudo que inovou na sua ordem, na sua questão de ordem. Não, ele não inovou de forma nenhuma. Ele repetiu o que o Supremo, na questão do Collor, definiu, de que a Câmara autoriza e o Senado abre o inquérito e julga. Então não inovou, colocou o Supremo, decidiu. E também colocou tudo que os presidentes da Casa, na tentativa de impeachment do Itamar, já estou parando, senhor presidente, que o Itamar e o FHC foram atacados. Ele não inovou, ele cumpriu religiosamente o artigo 2 e o regimento. Então, senhores ministros que deram a liminar, não incorporem o princípio bolivariano que está acabando com a Venezuela. Muito obrigado. Por gentileza. Medida provisória número 680/2015, discussão em turno único da medida provisória 680/2015, que institui programa de proteção ao emprego e da outras providências, tendo parecer da Comissão Mista para atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, pela condicionalidade de juridicidade boateca legislativa, pela adequação financeira orçamentária, e no mérito pela aprovação desta, aprovação total parcial das emendas de números 1, 5, 25, 28, 36, 37, 53, 55, 67, 68, 75 a 77, 82, 92, 103, 115, 132, 152, 155 a 157, 160, 163, 171, 175, na forma do PLV 18/2015, apresentado pela rejeição das emendas número 2 a 4, 6 a 11, 13, 20, 21, 24, 26, 27, 29 a 35, 38, 41, 42, 54, 56, 60, 62 a 66, 69 a 74, 78 a 81, 83 a 85, 89 a 91, 93 a 96, 98 a 100, 106, 107, 110, 114, 117, 118, 120, 122, 124, 127, 131, 134, 138, 143, 151, 153, 54, 58, 59, 61, 162, 164, 170, 172 e 173, na forma do PLV 18 de 2015, apresentado
As emendas número 12, 14, 19, 22, 23, 23, 39, 40, 43, 52, 68, 688, 97, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 116, 119, 121, 125, 26, 28 a 30, 33, 39 a 42 e 174 foram inadmitidas pelo presidente da Comissão Mista da Medida Provisória número 680, nos termos do artigo 4º, parágrafo 4 da Resolução número 1 de 2002. Relator, deputado Daniel Vilela. Relator, revisor, senador Paulo Rocha. Há sobre a mesa requerimento retirada de pauta e antes requerimento de votação nominal do requerimento retirada de pauta. Requerimento de votação nominal para falar a favor, deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, eu tenho em mãos um documento assinado por Levi Fernandes Pinto, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. E muitas outras entidades sindicais do Brasil inteiro seguem no mesmo rumo da Confederação. E é a tese defendida pelo PSOL, de que essa medida provisória, ela viola direitos. Ela tenta construir aqui uma espécie de psicosfera, consolidar como verdade uma mentira, de que a única saída para a crise que o país enfrenta é massacrar os trabalhadores, é tirar direito de pescadores, da viúva que vai ganhar pensão de um salário mínimo ou menos com os descontos, do desempregado que já vive a humilhação do desemprego e passa a ter barreiras para exercer o direito ao seguro-desemprego, para economizar 4, 5 bilhões. Isto é uma violência e é uma hipocrisia sustentar que essas medidas são solução para a crise. Temos que dar um basta a essa violência e acabar com o cinismo de alguém aqui que fala em impeachment, mas quando se trata de favorecer banqueiros e o grande capital, aí aplaude o governo, ou faz a crítica no microfone e vota a favor dessas reformas, desse ajuste fiscal inescrupuloso. Ah, não dá para aceitar. Retirar de pauta é fundamental, porque aqui, se aprovarmos o relatório, a medida inicialmente já era uma violência, já era sinônimo de violação. Ora, o quê? Como se pode propor redução de salário num país onde o salário mínimo já é tão aviltado? Um salário mínimo que não alcança R$800, quando o Diese já calcula em cerca de R$2.600 o salário real, baseado na Constituição Federal. Aí vem um relatório que violenta ainda mais direitos, sobrepondo as leis, sobrepondo a consolidação das leis do trabalho, meros acordos coletivos de trabalho. Como aceitar que em uma assembleia, aviltado pelo medo do desemprego, com 5, 10 pessoas, principalmente em sindicatos pelegos, burocratizados, depois de 15 minutos, 30 minutos, conforme... Conclui, deputado. Conforme o estatuto, se decide com 10, 15 pessoas em nome de uma categoria de milhares e milhares de trabalhadores, e uma decisão que aceite redução de trabalho vai se sobrepor à CLT, que será destruída caso esta casa, que se diz representação do povo, negue mais uma vez a dignidade ao povo e ao trabalhador em particular brasileiro. Obrigado. Requerimento de votação nominal para retirada de pauta. Como votam bloco do PP? Não, senhor presidente. PMDB? Não. PT? PT vota não, presidente. PSDB? Senhor presidente, PSDB vota não. Bloco do PRB? PR? Não. PSD? Não. PRB vota não, senhor presidente. PSB? Democratas? Não. PDT? Vota não, presidente. Solidariedade? PROS? PCdoB? PROS vota não, senhor presidente. Não, PCdoB? PPS? PV? PSOL?
Pessoal, embora PS perceba que orienta há uma não, senhor certa, presidente. uma certa amnésia aqui nesse plenário, inclusive de partidos que assinaram nota pedindo o afastamento do presidente e hoje silenciam totalmente quanto a isso, é espantoso, patético. Ele entende que não é possível esquecer a conquista importante da consolidação das leis do trabalho. E como destacou o deputado Edmilson, a CLT é frontalmente agredida nessa medida provisória, sob a capa que o governo Dilma traz de programa de proteção ao emprego. Na verdade, é muito mais um programa de proteção aos empresários, ao se permitir, por exemplo, numa quadra de inflação e de aprofundamento da desigualdade, uma redução em até 30% dos salários. Portanto, é algo que essa Câmara devia nem ter aceito. Nosso voto, portanto, é... Como vota a minoria? PCdoB não, presidente. PCdoB não, senhor presidente. PCdoB não. Minoria.